Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, 22 de agosto. Que bom que você está aí do outro lado me fazendo companhia. Vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do jornal de hoje. Relatório Focus do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, aponta recuo no avanço da inflação este ano. A previsão, que na semana passada apontava alta de 7,02%, com sucessivas quedas de preços, indica agora que a inflação não deverá passar dos 6,82% no fim de 2022. Tecnologia 5G, que já está em 8 capitais do país, começa a funcionar a partir de hoje em outras 4 grandes cidades: Rio de Janeiro, Florianópolis, Palmas e também em Vitória, no Espírito Santo. Uma relíquia trazida sob todos os cuidados chega ao país com honras militares para celebrar os 200 anos da independência do Brasil. É o coração do imperador Dom Pedro I, que foi transportado diretamente da cidade do Porto a Brasília, onde ficará em exposição. Segunda-feira é dia também de gols aqui no Pauta Aberta e você confere em detalhes como foi a 23ª rodada do Brasileirão. No programa de hoje a gente mostra ainda quem foram os 4 classificados na terceira audição classificatória do VEM 2022, que agitou e deixou emocionado o público de Maringá no último fim de semana. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta segunda-feira já começou. A projeção para a inflação no Brasil este ano ficou abaixo dos 7%. É um reflexo de um olhar mais otimista para a economia do país em meio à perspectiva de uma queda mais intensa de preços aí em vários produtos. Foi o que revelou a pesquisa Focus divulgada pelo Banco Central nesta segunda-feira. O levantamento, que capta a percepção do mercado para indicadores econômicos, apontou que a expectativa para a alta do IPCA em 2022 agora é de 6,82%. Na semana anterior, era de 7,02%. A perspectiva para os preços administrados passou a um recuo de 1,80% contra a queda de 1,12% calculada antes. Entre as explicações para esses números estão as medidas do governo para controlar a inflação, como a lei que estabelece um teto para as alíquotas de ICMS sobre os setores de combustíveis, gás, energia, comunicações e transporte coletivo, além de reduções recentes de preços de combustíveis anunciadas pela Petrobras nas refinarias. No entanto, o resultado ainda fica bem acima do teto da meta, que é de 3,5% para 2022, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Para 2023, a conta para a inflação teve ligeira queda de 0,05 ponto percentual e agora é de 5,33%, também acima do objetivo, cujo centro, nesse caso, é de 3,25% com a mesma margem. A pesquisa semanal, com uma centena de economistas, mostrou ainda que a taxa básica de juros deve terminar 2022 no atual patamar de 13,75%, caindo a 11% no final de 2023. A Receita Federal deve abrir depois de amanhã, na próxima quarta-feira, a consulta ao quarto e penúltimo lote de restituição do imposto de renda. Até agora foram pagos 3 lotes de restituição, somando 18 bilhões e 900 milhões de reais a 12 milhões e 900 mil contribuintes. Segundo a Receita, a ordem dos pagamentos é definida pela data de transmissão da declaração, respeitadas as prioridades definidas em lei: idosos, contribuintes com doença grave ou deficiência física ou mental e professores. A consulta é feita pela internet por meio do portal ECAC, Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal, ou no próprio site da Receita Federal, que é o www.receita.economia.gov.br. Entrando lá, basta ir até a aba Imposto de Renda e depois, na página seguinte, vai em Consulta à Restituição. Começa hoje e vai até dia 22 de setembro a convocação da lista de espera do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Veja agora o que você deve fazer se estiver nessa lista.
Pelas regras do programa, os pré-convocados na lista de espera deverão complementar as informações prestadas no momento da inscrição na página do FIES. Passada essa etapa, em até 5 dias úteis, também é necessária a validação das informações declaradas no ato da inscrição. Esse procedimento deve ser realizado diretamente na instituição de ensino superior para a qual o candidato tenha sido pré-selecionado. Cabe à instituição informar ao estudante o meio a ser utilizado para o recebimento da documentação exigida, que pode ser em formato físico ou digital. O FIES é um programa do Ministério da Educação que tem como objetivo conceder financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos, com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e ofertados por instituições de educação superior não gratuitas que aderiram ao programa. Em 2022, foram ofertadas mais de 110 mil vagas para o FIES. Começou a funcionar hoje a tecnologia 5G no Rio de Janeiro e em outras 3 capitais brasileiras: Florianópolis, Palmas, no Tocantins e Vitória, no Espírito Santo. Neste primeiro momento, o sinal do 5G chega às capitais do país restrito a alguns bairros, pois o edital do leilão determinou às operadoras a instalação de uma antena para cada 100 mil habitantes. A expectativa é que esse número vai crescer conforme o passar dos anos. A tecnologia de transmissão de dados alcança velocidades entre 20 e 50 vezes maiores, além de permitir a conectividade de um maior número de dispositivos, o que possibilitará no futuro a integração de carros autônomos e robôs. Para ter acesso à internet móvel de 5ª geração, a pessoa precisa ter um celular habilitado para a tecnologia. Os aparelhos mais novos, em geral, já vêm habilitados. Nesse momento, também não está sendo solicitada a troca de chip. O 5G oferecido hoje por algumas operadoras utiliza frequências de 4G e antenas 5G, ou seja, não é o 5G puro. A área de abrangência de cobertura deste início do serviço faz parte da estratégia comercial de cada operador. Segundo a Anatel, no Rio de Janeiro, o número mínimo de antenas exigido no edital do leilão para ativação do serviço era de 252 para 3 operadoras que vão atuar na capital: Claro, TIM e Vivo. A Anatel já recebeu 723 pedidos de licenciamento de antenas 5G na cidade, 287% a mais. Em uma análise feita pelo IBGE, está uma preocupação que revela um Brasil de desafios e dificuldades quando o assunto é mercado de trabalho. O desemprego é muito maior entre os mais jovens. O desemprego entre os brasileiros jovens é maior do que em outras faixas etárias. Os dados estão numa análise mais específica do levantamento feito sobre o desemprego do IBGE. Na média, no segundo trimestre do ano, o desemprego voltou a cair e está abaixo dos 10%. Mas entre aquelas pessoas entre 18 e 24 anos, essa estatística é outra. O desemprego entre os jovens está em 19,3%. É quase o dobro da média geral. O IBGE não leva em consideração a capacitação desses jovens, mas aponta a dificuldade do mercado de trabalho em abrir oportunidades para quem busca o primeiro emprego. Outro dado que a pesquisa também traz é a renda média de quem conseguiu emprego neste segundo semestre. A renda média ficou em R$ 2.625. Esse valor é 5% menor se compararmos com os números do segundo trimestre do ano passado. Em 2021, a média salarial de quem conseguiu emprego era de R$ 2.794. Uma ajuda importante que chegou a diversos setores para empresários, pequenos comércios, produtores rurais. Até maio deste ano, chamados fundos constitucionais, apenas para movimentar, viabilizar negócios no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, já liberaram mais de 20 bilhões de reais. De produtores rurais a empresários do comércio ou serviços, seja na cidade ou no campo, exemplos de quem pode usar os recursos dos fundos constitucionais. Até maio, a soma das contratações de crédito dos fundos do Norte, Centro-Oeste e Nordeste já havia ultrapassado os 20 bilhões de reais.
Wilson é um dos contratantes. Ele tem uma rede de mercearia no Maranhão e conta que conseguiu se estabelecer graças ao financiamento do Fundo do Nordeste. Eu não poderia deixar de dizer o quão importante foi o primeiro financiamento da primeira loja de São Luís por este recurso do FNE, que foi a loja da Coama, que hoje é a nossa matriz. Já a Benedita é uma produtora rural no Pará, que vende fruto do dendê. Ela também recorreu ao financiamento para ampliar o negócio e foi do Fundo do Norte. Eu ampliei para 49 hectares já com produtora integrada. O FNO chegou na minha vida a partir do Dendê, de 2001. Os fundos constitucionais foram criados com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social do país e são coordenados por meio das instituições financeiras federais de caráter regional. Os fundos apoiam todos esses pequenos, médios e grandes empreendedores. Para acessar o financiamento, basta procurar o Banco Regional local. Então, no caso do Norte é o BASA, né, o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste na região Nordeste e o Banco do Brasil aqui no Centro-Oeste. E os serviços aos passageiros nos aeroportos, hein? Um estudo da AirHelp mostra que em 2022, os atrasos e cancelamentos de voos afetaram mais de 5 milhões e 200 mil passageiros nos aeroportos do Brasil, apenas até julho deste ano. Ou seja, de cada 7 passageiros, 1 foi afetado com os atrasos ou cancelamentos de voos. A análise foi feita até o mês de julho deste ano e mostrou que a quantidade de pessoas afetadas apenas em 7 meses deste 2022 já ultrapassou em 15% o total registrado em todo o ano de 2021. No ano passado, foram 4 milhões e 500 mil casos de passageiros que sofreram com atrasos ou cancelamentos. Em 2021, as companhias aéreas registraram a marca de 40 milhões e 600 mil passageiros. Nos primeiros 7 meses deste ano, já são mais de 41 milhões de passageiros. De acordo com a AirHelp, os atrasos com mais de 4 horas atingiram mais de 95 mil viajantes neste período e mais de 220 mil pessoas tiveram os voos cancelados. Caso você passe por uma situação como essa e achar que teve um grande prejuízo, em alguns casos é possível solicitar o reembolso ou alguma indenização por meio de um requerimento no órgão de defesa do consumidor, o PROCON. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, diz que a companhia aérea deve oferecer algumas compensações para os passageiros afetados, como o estorno do dinheiro ou garantir a alimentação, hospedagem e acesso a meios de comunicação, como a internet. Um encontro muito especial reuniu no fim de semana religiosos de Curitiba e região metropolitana. Durante o evento, foi possível refletir sobre os desafios da vocação religiosa. O encontro contou com a presença do arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom José Antônio Peruzzo. Dizer sim a Deus é uma missão de amor e entrega. É ser a presença de Cristo ao longo da caminhada. E para comemorar o dia de quem escolheu essa vida consagrada, a Conferência dos Religiosos do Brasil promoveu um encontro em Curitiba, capital paranaense. As pessoas já estavam ansiosas pela volta do encontro, pela volta da poder celebrar e encontrar, já que uma das pilares da vida religiosa consagrada é a vivência comum, né? Então esse encontro também é um momento de vivenciar e de maneira comum celebrarmos juntos. Com o tema Vida Consagrada, olhe, escute e lança-te, o encontro trouxe reflexões sobre os desafios da vocação e a importância desse compromisso. Se trata de um convite para nós olharmos o mundo ao nosso redor, mas também a nossa situação como pessoa e entender qual a relevância da nossa vocação como religiosos no mundo de hoje. A nossa mensagem é uma mensagem de vida, porque é a mensagem do Evangelho. Então nós queremos aqui celebrar a vida e celebrar a nossa vocação. O encontro reuniu mais de 200 religiosos de Curitiba e região metropolitana que vieram celebrar a escolha de uma vida fraterna e renovar seus propósitos. Ao estar junto com outros religiosos de outras congregações, estamos renovando esse nosso sim e cada vez mais confirmando esta nossa caminhada como religiosos na igreja. E nesse momento nós nos sentimos todos irmãos e irmãs
entre nós, independente do carisma, independente da caminhada que já temos feito individualmente ou em comunidade ou em congregação, porque nós todos buscamos Jesus Cristo na nossa vida. E para marcar esse momento de fé, união e espiritualidade, teve missa celebrada por Dom José Antônio Peruso, arcebispo metropolitano de Curitiba, que ressaltou o sentimento de gratidão a todos os religiosos que seguem firmes na missão. Encontros assim têm um caráter de motivação, de reforço das identidades e também do reconhecimento da pluralidade. É bem parecido com um Pentecostes. Veja no próximo bloco, o coração de Dom Pedro I chega ao Brasil para a comemoração dos 200 anos da independência. E ainda a gente conta para você quem foram os 4 artistas classificados na etapa de Maringá do Festival Vem 2022. Fica ligadinho aí que eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h38 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você aí de casa, aí do outro lado da telinha, sempre ligadinho com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. E o coração de Dom Pedro I chegou hoje pela manhã ao Brasil. A relíquia deixou Portugal pela primeira vez e vai ser exibida em Brasília, nas comemorações dos 200 anos da independência do país. O coração de Dom Pedro I chegou ao país antes das 10 horas da manhã. A relíquia veio direto de Porto, em Portugal, para Brasília, transportada pela Força Aérea Brasileira. 3 autoridades portuguesas e um representante do governo brasileiro acompanharam o transporte do órgão. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a partir de amanhã, o coração de Dom Pedro I vai ser exposto dentro de um vidro no Palácio do Itamaraty até o dia 5 de setembro. O coração do imperador está conservado em formol há 187 anos e está no Brasil para as comemorações do bicentenário da independência. A campanha de vacinação em crianças e adolescentes teve um dia D e muito importante no último sábado. A meta em todo o Brasil é fechar as lacunas nas cadernetas de vacinação de milhões de crianças e adolescentes. Só em Curitiba, mais de 18 mil doses de vacina foram aplicadas. E para falar sobre essa imensa campanha, eu quero chamar aqui no nosso telão nossa repórter Fabiana Fantucci. Muito boa tarde para você, Fabiana. Fabiana, quais são os alertas das autoridades de saúde e como foi esse dia D, principalmente aqui em Curitiba? Boa tarde. Boa tarde para você, Odilon, e para todos que acompanham o Pauta Aberta. Olha só, Odilon, o alerta das autoridades de saúde é para que a população mantenha ali a carteirinha de vacinação em dia para evitar o retorno de doenças que podem causar sequelas graves e até mesmo levar à morte. No último sábado, nós tivemos o dia D de multivacinação em todo o Brasil e Curitiba, a capital paranaense, é claro, participou dessa mobilização e os resultados foram bem expressivos. Como você falou, Odilon, foram mais de 18 mil doses aplicadas. Nessas doses aí nós temos mais de 3.700 de poliomielite, mais de 3.500 doses da vacina contra a influenza, quase 5 mil doses da Covid-19 e quase 6 mil doses de vacinas de rotina aí, que são quase 20 vacinas aplicadas aí nesse dia D, nessa mobilização. Já acabou essa campanha? Ainda não. E Curitiba tem um reforço especial nesta semana, porque 5 unidades de saúde terão atendimento estendido. Uma delas é a unidade Mãe Curitibana, que é essa onde eu estou, no bairro São Francisco, a região central da capital. Nós temos também a unidade do Bacaxeri, do Auer, Vila Feliz e Santa Felicidade. Essas unidades irão atender das 8 da manhã às 9 da noite e as vacinas
vacinas aí disponíveis, como eu já disse, são pelo menos 20 vacinas, entre elas influenza, Covid-19, poliomielite, sarampo, hepatites A e B, enfim, várias vacinas para que as pessoas mantenham o seu calendário de vacinação em dia. E um alerta importante das autoridades de saúde, Odilon, é principalmente sobre a poliomielite. O Brasil não registra um caso aí de paralisia infantil desde 1989. E em 1994, a doença foi considerada erradicada do país. Mas o que acontece? O vírus ainda está circulando em outros países. E os especialistas alertam que o Brasil é um dos 6 países das Américas com a maior chance de reintrodução da poliomielite. Por isso, fico alerta aí para que os pais levem as crianças com menos de 5 anos para tomar a vacina contra a poliomielite, mas também um alerta para adultos e idosos, para todo mundo aí. Verifique sua carteira de vacinação e se você tem alguma dúvida, procure uma unidade de saúde em todo o Brasil e coloque aí a sua carteira de vacinação em dia. Vacinas salvam vidas, né, Odilon? Volto com você. Exatamente, Fabiana. Muito obrigado pelas suas informações. Ótimo finzinho de tarde para você e para toda a equipe aí, tá bom? A Fabiana nos trouxe essas informações, importante a gente destacar aqui, né? Vacinas contra a influenza, também contra a Covid dadas também nos adultos, né? E com relação à preocupação com a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes, há um esforço muito grande do Ministério da Saúde para ampliar a vacinação contra o sarampo, porque há surtos principalmente em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e também Amapá. Portanto, você pai, você mãe, não esqueça de levar seu filho a uma unidade de saúde para garantir a vacina, para completar aí as lacunas da caderneta de vacinação. Muito importante, como disse Fabiana, as vacinas salvam vidas. Agora, a Vanessa Brolo nos traz informações muito preocupantes sobre o desaparecimento de um padre na Nicarágua. Tudo ocorreu depois da celebração de uma missa no fim de semana. A situação é tensa na Nicarágua. Ainda não se tem notícias do padre católico Oscar Benavides, que foi detido no domingo após celebrar uma missa. Isso aconteceu em meio a um aumento de tensões entre a Igreja Católica e o governo do presidente Daniel Ortega. Nem a polícia nem o governo responderam imediatamente a um pedido por comentários sobre as prisões do último final de semana. O Centro de Direitos Humanos da Nicarágua disse, citando fontes anônimas, que o padre foi retirado do veículo em que estava e levado em uma viatura até um lugar desconhecido. Nas últimas semanas, o governo da Nicarágua prendeu 3 sacerdotes. Tem mantido o bispo da diocese de Matagalpa, Dom Rolando Alvarez, confinado na cúria diocesana. Fechou 8 emissoras de rádio ligadas à igreja e expulsou do país as religiosas missionárias da Caridade de Santa Teresa. Há relatos também de agressões e destruição de imagens e símbolos religiosos católicos. A presidência da CNBB divulgou uma carta de unidade e solidariedade à igreja na Nicarágua, onde diz que os bispos estão clamando ao bom Deus para que a paz e a justiça sejam alcançadas diante dos acontecimentos que têm marcado a vida da igreja na Nicarágua. Também o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, e outras conferências episcopais do continente manifestaram-se em solidariedade à igreja e ao povo da Nicarágua com preces pela paz. É muito preocupantes, né, essas notícias, e a TV Evangelizar vai continuar acompanhando este caso, né, do desaparecimento deste religioso na Nicarágua. Futebol, 9 jogos movimentaram o fim de semana nos estádios pelo país. Foi a 23ª rodada do Brasileirão e no duelo mais esperado, tudo igual, entre Palmeiras e Flamengo. Veja os gols. Jogando em casa, em pleno Mineirão, o Galo foi surpreendido pelo Goiás e acabou perdendo a chance de voltar ao G6. Pedro Raul marcou o único gol do jogo. Final em Belo Horizonte, Goiás 1, Atlético Mineiro 0. No Maracanã, o Fluminense passeou no duelo contra o Coritiba. Caio Paulista, logo no comecinho do jogo, fez 1-0. John Arias, ainda no primeiro tempo, ampliou. Em boa jogada de contra-ataque, Aleph Manga tocou com categoria e descontou para o Coxa. Mas aí, de falta, Natan fez 3-1. Egídio, para o Coritiba, marcou este golaço e, de novo, descontou. William fez 4-2 Flu.
E o mesmo William Bigode, já nos descontos, fechou o placar. Fluminense 5, Coritiba 2. Em Caxias do Sul, Juventude recebeu o Botafogo e saiu na frente. O paraguaio Isidro Pita fez 1-0 para os gaúchos. Júnior Santos deixou tudo igual. Pita, de novo ele, deixou o Juventude na frente, 2-1. Mas aí Gabriel Pires, de canhotinha, fechou o placar. Final do Sul, Juventude 2, Botafogo também 2. No jogo mais esperado da rodada, em São Paulo, o Flamengo saiu na frente contra o Palmeiras. Depois da boa jogada de Ayrton Lucas pela esquerda, Vitor Hugo achou a bola lá no terceiro andar para matar o Everton. Flamengo 1-0. Teve falha do zagueirão flamenguista na hora de recuar, mas o goleiro Santos fez este milagre. Só que o Palmeiras tem Rafael Veiga e ele, de perna esquerda, marcou este golaço, 1-1, e foi só em São Paulo. Em Bragança Paulista, Zé Roberto, de pênalti, fez 1-0 para o Ceará no duelo contra os donos da casa. O empate do Bragantino também veio de pênalti, detalhe, nos descontos finais. Luan Cândido, aos 57 do segundo tempo, deu números finais à partida, 1-1. No Ceará, o Castelão ficou lotado, um mar tricolor para ver Fortaleza e Corinthians. E a festa foi toda dos donos da casa. Troca de passes bonita do tricolor e dentro da área, Moisés fintou o zagueiro e marcou este bonito gol. Fortaleza 1, Corinthians 0 e foi só. Em Goiânia, o Atlético recebeu o Cuiabá. O cruzamento veio certeiro da direita e Thurim, de cabeça, abriu o placar para o Dragão. Mas o Cuiabá lutou, hein? Depois do escanteio, Rodriguinho empatou a partida, 1-1 no Antônio Ascioli. Furacão e América jogaram na Arena da Baixada, em Curitiba. O Furacão marcou primeiro, a bola veio da esquerda e o zagueirão Éder fez contra. Apesar do complemento de Pablo para o fundo das redes, a bola já tinha entrado de acordo com a arbitragem. No segundo tempo, a boa jogada pela esquerda foi do América. Bola para o alto na área do Atlético e Henrique Almeida, nessa linda bicicleta, empatou. Pintura em Curitiba. Placar final, 1-1. Na Vila Belmiro, o Santos recebeu o São Paulo no clássico paulista da rodada. Depois da bela jogada de Soteldo pela esquerda, Lucas Braga cumprimentou de cabeça e foi só no litoral paulista. Santos 1, São Paulo 0. E daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, o jogo entre Avaí e Internacional fecha esta 23ª rodada do Brasileirão. Se vencer, o Inter assume a 5ª posição e passa ao Atlético Paranaense na tabela de classificação. Vamos para o espaço agora. A NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, divulgou hoje fotos do maior planeta do nosso sistema solar, Júpiter. As imagens foram capturadas pelo telescópio internacional James Webb. As imagens mostram detalhes do planeta, como, por exemplo, a Grande Mancha Vermelha. Em julho, a Agência Espacial já tinha divulgado os primeiros registros em infravermelho do planeta, mas desta vez o astro foi visto por meio de 3 filtros do telescópio James Webb, que destacaram as diferentes faixas de cor. Nas novas imagens é possível ver algumas das luas de Júpiter, seus anéis e a Grande Mancha Vermelha, que aparece como um grande ponto branco circular. Os especialistas explicam que essa mancha é, na verdade, uma tempestade grande o suficiente para engolir a Terra e aparece em branco na foto por estar refletindo a luz solar. A NASA explica ainda que, como a luz infravermelha é invisível ao olho humano, cientistas precisam traduzir esses dados para o espectro visível. A agência revelou também que a responsável por essa tradução foi a jovem cientista Judy Schmidt, que traduziu esses novos registros de Júpiter junto com outros especialistas. Schmidt não é astrônoma, mas é autodidata na área. Há 10 anos, a jovem participou de um concurso da Agência Espacial Europeia que despertou a paixão dela pelo processamento de imagens e, desde então, trabalha com cientistas em pesquisas sobre os mistérios do universo.
E foi mais um fim de semana de músicas belíssimas, energia no mais alto astral e muitas emoções. A terceira audição classificatória do VEM 2022 agitou Maringá e definiu outros 4 classificados que agora se preparam para a próxima apresentação em Curitiba, já a primeira etapa semifinal do festival, que vem revelando músicas belíssimas e grandes talentos. Confere aí. A última audição regional. Sabes que eu preciso de ti, ó Senhor. Pode a montanha oscilar e as colinas se abalarem. Meu filho, olha pra mim. A cada tom e nota, mais perto eles estavam do grande sonho, evangelizar através da música. Vozes que estavam escondidas e que o Brasil está conhecendo. Pois só em ti encontro a paz, pois só em ti encontro amor, toda alegria vem de ti, Senhor. Composições inéditas. Eu quero te adorar de todo o coração. O que Deus quer nem sempre é fácil de aceitar. O caminho estreito é tortuoso. Fernando Vinhotti, do Ministério Tua Palavra e jurado do festival, também se apresentou. Eu sou filho dela, que alegria te amar, Maria. Orações através da música. Cantores com diferentes sotaques, diferentes histórias. Acordem, é chegada a hora. Levante, vamos embora. Seja feita a tua vontade, amém. Mas que se aproximam através da melodia, do propósito com Deus. Ven y sálvame, tu gracia solo bastará para amarte até a eternidade. Emoção do começo ao fim. Que ainda tá de pé, se Deus falou, ainda tá de pé. Antes do último bloco do programa, o padre Nailson Bacon, responsável pela comunicação da Arquidiocese de Maringá, falou sobre a força da música em nossos corações. Nos encanta ver como Deus canta conosco por meio da canção desses jovens que falam a voz de Deus, que fazem a voz de Deus ser presente hoje. Graciele Gonçalves, apresentadora do programa Bela Graça, também subiu ao palco. Enche este lugar, enche este lugar. Mas a hora de conhecer os últimos 4 semifinalistas chegou. Primeiro nome que avança para a semifinal em Curitiba é Larissa Emanuele! Velho Toro! Felipe Luz! Vivi Natan! E conhecemos os últimos 4 finalistas que vão para Curitiba em setembro. E aí, como que tá esse coração? A emoção tá demais aqui, chorando toda hora. Muito feliz, eu ainda não estou racionando muito, mas estou muito contente, glória a Deus e muito obrigado. Também estou um pouco como ele, mas eu estou muito feliz e grata a Deus pela oportunidade de passar o amor dele para as pessoas. É um sinal de que realmente a letra que ele escreveu, Deus está falando, ainda está de pé, Vivi Natan. Continua, segue em frente, estamos muito felizes. Alô, mãe, tô no evangelizar, mãe, ó! Tivemos que fazer uma leitura, uma releitura e uma releitura da releitura de todos os candidatos para poder definir. Mas assim, isso prova mais aí do nível do festival. Muito bom nível musical, as composições, nós nos emocionamos, né? Eu quero dizer que é uma data que vai ficar marcada nas nossas memórias, vai fazer parte eternamente da minha vida, da vida de todos nós que estamos aqui. E se preparem, gente, porque as semifinais prometem demais. Muito mais entrega, profissionalismo, em cima desse produto que é a música católica contemporânea. Esse objetivo de elevar ainda mais a nossa qualidade musical, tudo para Jesus. Festival de Música Católica da Evangeliza. Espetáculo em Maringá, lindo demais.
talento e inspiração foi o que vimos, né, em mais esta etapa belíssima aí do Festival Vem 2022. As próximas serão em Curitiba. E aqui a gente se despede. Ótimo fim de tarde para você. Tchau, tchau e até amanhã.